Olá, aluno XP Resolve, tudo bem? Estamos aqui mais com uma questão do Enem, não é uma questão de biologia, não está intitulado aqui, mas essa questão foi do Enem de 2024. Essa questão aqui, particularmente, houve até uma discussão, né, sobre o fato dela ter uma forma de se abordar, de ser apresentada, mais conteudista. E pensou-se até numa possibilidade de requerer uma anulação, porém, né, foi preservado o gabarito, foi preservada a questão na prova. Então, a questão disserta sobre o quê? Vamos lá comigo? Ela diz o seguinte, ó, utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana, em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura, ao longo dos tubos, era diferente em cada um dos casos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 3 tubos de ensaio, né, com um mesmo meio nutritivo. Então, a solução que tem aqui e aqui também. E foi colocado o quê? 3 gêneros de bactérias diferentes, certo? Depois de um tempo, observou-se o quê? O padrão de distribuição destas bactérias aqui dentro. E essas bactérias estão sendo representadas por esses pontinhos. O que a questão quer saber? Vamos ao comando, ó. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. Então, vamos lá. Aí temos aqui algumas expressões que a gente vai dar uma revisadinha antes de gabaritarmos, né, a questão. Pessoal, veja só. Quanto ao metabolismo energético, o que nós temos? Vou pegar aqui esse pincelzinho preto. Quando consideramos a bioenergética, certo? Nós vamos ter, de um lado, os processos ditos endergônicos e, do outro lado, os processos exergônicos, certo? O que isso significa? Traduzindo, endergônico, tá? É o processo que, para ele acontecer, ele vai precisar absorver energia. E o exergônico é aquele processo que vai liberar energia. Normalmente, pessoal, os processos endergônicos são processos anabólicos, né? Fala assim que anabolismo. Por que anabolismo? Porque a gente vai ter uma produção, uma síntese de algum composto, certo? Só que para ver essa síntese, a gente vai ter que acabar o quê? Captando energia. Enquanto que os processos exergônicos, eles envolvem reações de catabolismo, ou seja, reações de quebra de moléculas para quê? Para liberação, para extração da energia. Aí, gente, dentro dos processos endergônicos, nós vamos ter de um lado a quimiossíntese e a fotossíntese, né? Então, vejam, síntese. Então, ambos são processos anabólicos, né? Ou seja, são processos em que os seres que realizam, né, ou a quimio ou a foto, vão captar energia para produzir o quê? Para produzir comida, para produzir alimento. Então, o anabolismo aqui é de alimento. Então, eu posso dizer que eles são endergônicos, anabólicos e autotróficos, tudo bem? O que é que muda de um para o outro essencialmente? O tipo de energia luminosa. Aqui, gente, a energia
vem de uma reação química, tá? Ou seja, nós vamos ter aqui uma reação química, né, de oxidação de substâncias inorgânicas, certo? E dessa oxidação sai energia química, em que o ser vai utilizar para quê? Para produzir o seu próprio alimento. Quem faz esse tipo de metabolismo energético? Bactérias. Um bom exemplo para se ilustrar aqui são as bactérias que atuam lá no ciclo do nitrogênio. Lembram? As bactérias nitrificantes? Então, estão aqui. Fotossíntese. Fotossíntese, a energia é o quê? Luminosa. Principalmente a luz solar. Então, quem está aqui nesse grupo? Algumas bactérias, né? Aquelas cianobactérias. Nós temos algas, as plantas, tá certo? Beleza? Agora vamos para o lado de cá. No lado de cá, né? Dentre os processos exergônicos, nós temos aqui, ó, a fermentação e a respiração, que pode ser anaeróbia ou aeróbia. Beleza? O que esses processos têm em comum? São processos de quebra de moléculas, né? Leia-se alimentos. Nessa quebra vai haver o quê? Liberação de energia. O que diferencia? É que na fermentação a gente vai ter uma quebra, né? Vamos dizer, parcial. Vamos entender aqui que o alimento seria a molécula de glicose, né? Porque é o substrato energético básico que as células usam para absorver energia. Então, na fermentação, a gente vai ter uma quebra parcial da glicose, né? E com essa quebra parcial, a gente vai ter um saldo energético baixo. Convém lembrar que nessa quebra parcial, nós não vamos ter o quê? O consumo de oxigênio. Então, o processo de fermentação é um processo anaeróbio. Então, bactérias, fungos, né, protozoários, quando fermentam glicose, eles estão quebrando a glicose de maneira parcial, na ausência de oxigênio, e essa quebra resulta em um composto orgânico. Pode ser o quê? Pode ser ácido lático, pode ser ácido acético, pode ser álcool etílico, beleza? E do lado de cá, na respiração, a gente vai ter uma quebra mais completa da glicose. Uma quebra total. Com isso, a produção de energia vai ser, ó, bem maior, certo? Então, a gente vai ter um aproveitamento maior de energia, maior fabricação de moléculas de ATP. Só que existe uma respiração que é chamada anaeróbia, ou seja, que não usa O2, e uma respiração aeróbia, que usa O2. Muita gente confunde fermentação com respiração anaeróbia, mas não, gente, eles são processos diferentes. O que diferencia, tá, é o seguinte, é o aceptor final, certo? Então, quem é o aceptor final, certo? De hidrogênios que resultam da quebra da glicose, né? Porque quando a glicose vai sendo quebrada, hidrogênios vão saindo, reações de desidrogenação vão acontecendo. Então, tem que ter alguém para receber esse hidrogênio no final, para que o meio não fique ácido. Se for o processo de fermentação, minha gente, vou botar aqui, ó, na fermentação, o aceptor final é um composto orgânico, certo? Se for na respiração, o composto é inorgânico, certo? E se esse composto inorgânico for o oxigênio, então a gente vai ter uma respiração aeróbia. Se for um outro composto inorgânico que não seja o oxigênio, né, pode ser um nitrato, um sulfato, um carbonato, enfim, a respiração é dita anaeróbia, tudo bem? Então, fermentação e respiração anaeróbia não são a mesma coisa, beleza? E aí, quanto ao consumo de oxigênio, né, os organismos eles vão ser classificados em
aeróbios, né? Obrigatórios. O que é um aeróbio obrigatório, também chamado aeróbio estrito? Cadê aqui a palavrinha? Ó? Tá vendo? Ó? Aeróbio obrigatório ou aeróbio estrito é aquele que só vive na presença de oxigênio, certo? Anaeróbio estrito é o contrário. É aquele que vive apenas na ausência de oxigênio, beleza? Então, quem seria o anaeróbio facultativo? Pode viver na presença ou ausência de oxigênio. Tá claro? Então, vou colocar aqui, ó. Aeróbio estrito. Só vive na presença de oxigênio. A gente, por exemplo, né? Anaeróbio estrito é o oposto. Só vive na ausência de oxigênio. E o anaeróbio facultativo vive na presença, mas também pode viver na ausência de O2. Então, o organismo que se tiver oxigênio, ele não vai morrer por conta disso, porque ele também pode viver em sua ausência, tá bom? Então, como é que a gente interpreta isso aqui? Vejam, estão vendo que essas bactérias, elas estão mais próximas à superfície? Então, se elas estão mais próximas à superfície, então elas estão mais próximas a um ambiente que tem o quê? Mais O2. E aqui no fundo, um ambiente com menos O2, certo? Então, esse povo que está aqui só se encontra aqui, tá vendo? Esse povo que está aqui, ó, só se encontra aqui, no ambiente que não tem O2. Então, esse organismo 1, eu vou classificar como o quê? Vou classificar como um aeróbio, certo? Estrito. Esse outro como anaeróbio, né? Anaeróbio estrito, ou seja, o anaeróbio obrigatório. E essa galera que está aqui, veja, ela tanto pode viver no ambiente com O2 como sem O2. Então, eu vou chamar de quê? Anaeróbio facultativo. Tá claro isso para vocês? Então, observando aqui, tá? O gabarito dessa questão é justamente quem? Letra C, porque ele pede respectivamente. Então, 1, aeróbio estrito, 2, anaeróbio estrito e 3, anaeróbio facultativo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer coisa, revisa aí de novo, dá uma olhadinha aqui no mapa conceitual e olha novamente o texto e o que o comando está solicitando.